uma discussão que acontece no Supremo Tribunal Federal, um julgamento envolvendo Big Techs, pode de fato definir o futuro das redes sociais no Brasil. Acontece que a jurisprudência, a forma como o STF decide sobre esse julgamento, pode ter implicações sobre como as redes operarão daqui em diante. A gente vai desdobrar o cenário conforme ontem. Formou-se já uma maioria para definir que é inconstitucional, pelo menos parcialmente, o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vamos entender o assunto e como isso muda o paradigma quanto às redes sociais no Brasil e pode significar um ambiente mais restritivo e mesmo há preocupações da oposição quanto à censura. Certos conteúdos poderão ser removidos nas redes sociais sem a necessidade de ordem judicial. Agora, com esse Marco Civil da Internet, esse artigo 19, os conteúdos somente poderiam ser removidos, então, com ordem judicial e as redes somente poderiam ser penalizadas se não removessem o conteúdo depois de uma ordem judicial. Como eu disse, detalhes ainda estão nebulosos, mas o que se sabe é que isso vai mudar. Conteúdos poderão ser removidos das redes sociais apenas com notificação, certos conteúdos, a gente já vai falar sobre isso. E as redes sociais poderão ser punidas por conteúdos entendidos como ilegais postados pelos usuários. Então, antes, como a gente dizia, sites e redes sociais poderiam ser penalizados por conteúdos de usuários, ou melhor, não poderiam ser, a menos que descumprissem uma determinação da justiça para remover eles. Isso foi criado para evitar que as plataformas removessem publicações de forma excessiva ou que estivessem num cenário de insegurança e censório, por pressão ou medo de punições. Então, os detalhes ainda estão nebulosos quando a gente fala de que tipo de conteúdo isso deve envolver. Os ministros já concordaram nesse ponto, mas há divergências nos votos quanto a quais serão os conteúdos que poderão ser removidos sem uma ordem judicial. E depende dos votos. Pode ir desde obscenidade, eu não vou falar a palavra, começa com P e envolve a questão de menores de idade, porque às vezes no YouTube isso pode fazer com que o vídeo tenha um alcance menor. Mas então, obscenidade nesse sentido, as plataformas já moderam isso internamente, até termos com definições mais vagas. Alguns deles são crimes contra o Estado Democrático de Direito, desinformação eleitoral ou discurso de ódio. E esses poderiam, então, a depender de como o julgamento se concluir, ser conteúdos a serem removidos sem ordem judicial. Ainda, o que se sabe até agora é que muitos dos ministros propõem uma entidade regulatória, uma organização fiscalizadora que acompanhe essa mudança, que fiscalize essas regras, fiscalize as redes sociais de acordo com esse julgamento. Depende do ministro, cada um sugere uma entidade diferente. A PGR é uma das que aparece, sugerida, por exemplo, pelo ministro Flávio Dino, para ser cogitada pelo menos de forma provisória, aguardando uma ação do Congresso que poderia depois legislar estabelecendo então essa entidade.